tiro de comprometimento, ele é a última etapa numa situação de gerenciamento de crise. Fala pessoal do Quebrando as Bancas. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte: a PRF possui ou não atiradores de precisão? Bem, antes de responder essa pergunta, eu quero deixar claro que eu não posso falar aqui de nada que viole a segurança orgânica da PRF, né? Eu só posso falar daquilo que já foi divulgado pela própria PRF, que, né, ela mesma, por meio do Núcleo de Comunicação Social, decidiu divulgar, tá? Então, por isso eu posso falar sobre esse tema de atiradores de precisão, tá? A PRF, sim, possui atiradores de precisão. Inclusive, em 2018, né, a PRF efetuou uma compra de novos armamentos de precisão. Foi comprado a Armalite R18, tá? É um fuzil, ele é um fuzil de precisão, né, com uma luneta muito poderosa também que é utilizado, fuzil fabricado lá nos Estados Unidos, né? E recentemente também a PRF formou, né, em parceria com o Exército Brasileiro, alguns atiradores de elite lá no Rio de Janeiro, né? Poderiam esses policiais terem efetuado o disparo? Poderiam, né? Mas como eu já falei no vídeo anterior para vocês, cara, o BOP do Rio de Janeiro é altamente especializado em situações que envolvam gerenciamento de crises, né? O que é gerenciamento de crise? Cara, crise é uma situação que sai totalmente do plano normal de uma operação policial, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Sequestro a ônibus, sequestro a avião, assalto a uma agência bancária com reféns, usando escudo humano, né? Um assalto a uma loja comercial utilizando escudo humano. Todas essas situações onde há o comprometimento da vida de uma ou mais pessoas, né, inocentes que estão ali no local, é uma crise, né? E toda vez que tem uma crise, os principais objetivos da crise são resguardar a vida das vítimas, né, do pessoal que está ali, os reféns. Depois, resguardar a vida do pessoal que está em volta, né? Isso inclui até os jornalistas, por isso que eles não podem ficar muito próximos do local do fato, né? Os terceiros que estão ali, então há um isolamento, tá, daquele local. A vida dos próprios policiais, tá? Depois, né? Vejam aqui que primeiro a vida das pessoas diretamente envolvidas ali, né? Os reféns, depois o pessoal que está em volta e só depois vem a vida dos próprios policiais, né? Então, vocês vejam que ser policial é isso, cara. É você estar preparado para, se precisar, dar a sua vida pela sociedade. Não é fácil, não é para qualquer um, né? Depois vem a vida do próprio agressor, do próprio indivíduo que está gerando a crise. A vida dele também deve ser protegida, tá? Só que, claro, se houver um choque entre proteger a vida dele e proteger a vida das demais pessoas, é óbvio que vai ser feito o disparo contra o indivíduo, né? Sempre ali numa situação de legítima defesa própria ou de terceiros, que foi o que aconteceu lá no fato. Mas ele estava com uma arma de brinquedo. Cara, não tem como saber se a arma é de brinquedo, né? Eu vi aí várias notícias, partidos políticos criticando a ação do BOP, mas, cara, não tem como saber se uma arma é de brinquedo ou não. Ele tá lá com uma arma na mão, né? E não era só isso, havia o risco dele incendiar dentro do ônibus, né? Ele já tinha jogado combustível no interior do ônibus, então era só ele enfiar uma placa metálica, um metal, qualquer coisa que trancasse a porta e ia matar aquelas 30 e poucas pessoas que estavam lá dentro. Explicando aqui um pouco da doutrina para vocês, tá? Sempre que há uma crise, primeiro vem a etapa da negociação, né? Inclusive utilizaram, no caso ali, a mãe do indivíduo para tentar demover ele, né, daquele objetivo dele, convencer ele a se entregar.
Se não tiver sucesso a etapa da negociação, vai vir a etapa do resgate e retomada, né? Nesse caso, os policiais invadiriam, iam tentar utilizar algum equipamento não letal, né? Mas isso só pode ser feito se tiver segurança. Não havendo segurança para essa etapa da retomada, né, e do resgate, aí vai ser feito o tiro de comprometimento, né, o chamado tiro de comprometimento, que vai ser efetuado por um atirador de elite, né, como se chama aí, um sniper, um atirador de precisão. E sim, a PRF tem atiradores de precisão, né? A PRF nesse setor ainda está evoluindo, está crescendo, né? O efetivo da PRF é defasado, precisa melhorar bastante, mas é uma polícia que está caminhando para se especializar cada vez mais, tá? E segundo a própria PRF divulgou, né? Essa compra aí dos equipamentos, os fuzis aí de precisão, eles foram comprados para serem utilizados pelos grupos especializados da PRF. Então é só para os grupos especializados da PRF. Isso não é só assim com a PRF, né? Isso é assim com todas as polícias brasileiras, né? O atirador sniper vai ser de um grupo especializado. Nos Estados Unidos, lá é um pouco diferente, tá? Lá, às vezes, o próprio policial ele vai ter uma carabina de precisão na viatura dele e essa arma é acautelada para ele, tá? Ele pode levar para casa, mas aí é uma situação diferente, né? Nos Estados Unidos teve a questão dos atentados, então lá é necessário que o policial tenha a sua sniper, né? Alguns estados. Agora, espero que o Brasil não precise chegar num nível desses, né? De cada policial ter que acautelar um fuzil de precisão para levar para casa. Só explicando esse detalhe, tá? Que sim, a PRF tem atiradores de elite. Havia no próprio Rio de Janeiro policiais habilitados para efetuar o disparo, mas como eu disse, né, o tiro de comprometimento ele é a última etapa numa situação de gerenciamento de crise, né? Antes tem a etapa da negociação e a da retomada. E o BOPE talvez a melhor polícia do Brasil hoje para gerenciamento de crise, né? O fato ocorreu no Rio de Janeiro. Talvez se o fato tivesse acontecido em outros locais, não fosse o BOPE da polícia local que fosse atuar, né? Talvez fosse a própria PRF, talvez fosse algum grupamento ali, algum grupo especializado da Polícia Civil, né? A Polícia Civil do Distrito Federal tem excelentes snipers, a Polícia Federal tem excelentes snipers, né? Vários deles lotados no COT, mas tem também nas regionais da Polícia Federal, tem também snipers habilitados. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha contribuído aí para vocês saberem um pouquinho mais sobre isso, sobre os atiradores de elite, beleza? Grande abraço e até a próxima.